Para nós. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro, e nós estamos aqui nesse ciclo de conversas no projeto de ação extensionista da UF de RO, para conversarmos com uma mulher que tem o nome de fada, né? Tem sobrenome de fada e que tem sido uma fada na vida de muitos autistas. Nós estamos aqui com a terapeuta Gisela Fada. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade dela em participar do nosso projeto de ação extensionista. E eu queria te pedir, Gisela, que você começasse se apresentando, falando um pouquinho da tua formação e do trabalho que tu tem feito junto aos autistas no momento. Uhum. Bom dia, muito bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. Meu nome é Gisela Fada, eu sou psicóloga clínica, mas essa não é a minha primeira formação. Eu também sou engenheira eletricista e trabalhei durante mais de uma década nessa carreira até que eu resolvi mudar. E aí, quando eu mudei no meio da minha graduação, foi que eu me deparei com uma pessoa autista através de um vídeo. E a forma dela se expressar me encantou. Me encantou que eu gostaria muito de conhecer pessoas assim, que eu achei de uma profundidade que eu não encontro em qualquer lugar. E foi através desse encantamento, digamos assim, que me orientou tanto em buscar especializações, quanto mestrado, quanto doutorado. Então, eu fui fazendo sempre no tema do autismo, né? Especialização em psicoterapia humanista, fenomenológica e existencial. Depois eu fui para o mestrado na PUC de Campinas, também pesquisando sobre o tema do autismo. Depois eu segui para a minha tese de doutorado, aí já conversando com pessoas adultas autistas. E depois eu fiz uma especialização em psicopatologia fenomenológica e existencial. E agora, no momento, eu estou iniciando um pós-doutorado também no tema de autismo, de avaliação fenomenológica de autismo, e outra especialização em psicopatologia comum, digamos assim, né, semiológica. É muita coisa, né? O que me surpreende é exatamente esse teu encantamento ah, pelo tema do autista, né? Do autismo, como isso te atraiu. Ah, uma pequena provocação, mas assim, não só minha, eu acho que de todos os meus parceiros dentro do autismo, ah, você com certeza é altas habilidades, isso a gente já sabe, né? Mas a gente sempre observa o teu nível de organização, de planejamento, a tua forma de conduzir as coisas, a tua forma de se expressar muito claramente. E entre nós há uma suspeita de que você faça parte do espectro, apesar que você sempre nega isso. Você tem algo a declarar a esse respeito ou não? É, sempre tem essa suspeita, mas não, não tenho. Não tenho nem a proximidade, né, que seria um fenótipo ampliado de autismo, eu não tenho. Eu acho que começa a ter um raciocínio diferente, né? Eu brinco que eu tenho duas grandes qualidades. Uma é a minha memória, que me ajuda muito nos estudos e com as pessoas, nas sessões, e a outra é numa que eu nem não consigo nem nomear assim, mas é algo como fazer muitas conexões simultâneas, né? Tanto do que eu tô lendo. Então, por exemplo, uma coisa que eu leio, ela já me leva para outra, que já me leva para outra, de eu ficar fazendo muitas conexões. Então, isso eu sou muito rápida, o que também ajuda. Mas não tenho, não tenho mesmo. Só que hoje eu convivo a maior parte do tempo com pessoas autistas. Né? Seja, e aí você me perguntou, eu acabei nem respondendo, né? Seja nos grupos de autistas, então, ao longo, desde 2021, desde janeiro de 2021, eu comecei a criar
grupos de pessoas autistas que pudessem se conhecer, que pudessem dialogar, que pudessem tirar dúvidas de um jeito mais, mais certeiro, digamos assim, porque a gente vê em vários grupos umas coisas muito esquisitas, Sim, né? com certeza. De informação mesmo. Então eu queria criar esse grupo e aí eu criei em 2021 o primeiro, o segundo em 2022 e o terceiro tem um ano, em 2023. E eu acho que ajuda bastante, né? A gente começou com leitura de livros, depois a gente passou para filmes e depois a gente passou para temas, né? Rodas de conversa sobre temas variados. E ano que vem eu já quero dar um outro enfoque, um enfoque mais psicoterapêutico em grupo, pensando tanto nas pessoas, que é uma coisa que sempre me preocupou, né? Nas pessoas que não têm condição de estar fazendo um acompanhamento terapêutico, que para mim é essencial, não só por conta do autismo em si, mas por conta de tudo que essa pessoa foi passando ao longo da vida, né? Tentando se enquadrar, tentando estar no mundo que não é, né, a forma dela processar. Então, muito da psicoterapia vai para esse local, né, de um reposicionamento mesmo, né? Quem eu sou Uhum, e como que eu quero estar nesse mundo, porque é uma escolha. E, e aí, nesse caminho, né, de estar, então eu tenho esses grupos, eu tenho hoje amigos autistas desse grupo ou de outros que estão sempre em contato comigo e também dos meus próprios clientes. Então, eu estou sempre em contato com muitos autistas, quase 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eu brinco que as pessoas que não são autistas que eu convivo mais é a minha família ali nuclear, né? Meu marido, meus enteados, né? Minha sogra, são as pessoas mais próximas que eu convivo e que não são, mas então muito desse olhar, dessa forma de perceber o mundo, eu estou sempre no convívio. E quando mais você convive, algumas coisas eu vou me permitindo também, né? Poxa, mas se eu falo tanto para eles que né, para eles se observarem e colocarem os limites, então por que que eu não posso fazer isso também? Então foi muito desse local, mas não, eu não sou autista. isso é sempre uma coisa que fica, essa conversa entre a gente. Mas, Gisela, é bem interessante a forma como você foi falando, e quando você falou dessa questão da importância da psicoterapia e do reconhecimento dos próprios fenômenos, de como renomeá-los e ressignificar tudo, né? Eu vou te pedir para você falar um pouquinho, porque atualmente tem essa questão muito de se falar da modinha do autismo, né? Que todo mundo é um pouco autista, que agora todo mundo é diagnosticado como autista, e há uma certa, eu não diria uma rejeição, mas há uma resistência, né? Das pessoas quando você se apresenta como autista, né? Isso aí é um pouquinho complicado, e também há uma resistência em muitas pessoas já que a gente identifica de longe, né, pelo comportamento, pelas características, como sendo autista, a resistência dessa pessoa em procurar um diagnóstico, uma avaliação. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância de um diagnóstico, mesmo que ele seja tardio, né? Qual a importância disso na vida da pessoa, na qualidade de vida dela? Se eu estou falando em diagnóstico tardio, normalmente a gente fala com pessoas que são adultas, né, que já passaram aí pelo menos dos 20 anos. E quando você vai ver a história da vida dessas pessoas, sempre foi uma história de muitas tentativas frustradas de conseguir estar no mundo. E
chega num ponto, normalmente, ou na faculdade, ou logo após ao término da faculdade, que é como se a pessoa chegasse num limite muito grande de tudo aquilo que ela tentou ao longo da vida criar ferramentas já não são mais suficientes para estar no mundo, né? Sim. Então, se você pensa a questão da faculdade, são muitas demandas, demandas em paralelo, demandas sequenciais, com prazos muito curtos, em que você tem que correr muitas vezes atrás, é, do material que é para estudar, do que é para fazer, né? Não é tão formatado como era até o ensino médio, por exemplo. E aí, muitas das vezes, o autista acaba ficando muito sobrecarregado, né, sem ter um direcionamento correto, porque espera-se que todo mundo pegue isso aí de bate-pronto, sem muitas explicações, e sem contar várias provas no mesmo dia, duas, às vezes três provas no mesmo dia, com trabalhos, trabalhos em grupos, apresentações. Então, realmente é muita demanda que muitas das vezes o autista não suporta. Eu não tenho nenhum dado científico sobre isso, mas na minha experiência clínica, é muito comum autistas na faculdade terem o que a gente chama de burnout autista, ou seja, um completo estafamento, assim, de tudo. E aí ocorre muitas das vezes um desligamento que pode durar meses, eu já tive clientes que ficaram um ano praticamente de cama até esse corpo conseguir se recuperar para retomar o trabalho, sendo extremamente medicados em vários sentidos, sem saber que era autista, né? Muitas das vezes tratado com uma depressão, e não necessariamente é uma depressão, mas tem esse rebaixamento mesmo de vontade, porque o corpo está esgotado. Essa é a palavra, né? Tudo se esgotou. Ou quando sai da faculdade, se ele consegue sobreviver a isso, vem quando sai da faculdade, porque aí eu realmente tenho que ir para o mercado de trabalho, eu tenho que me expor, tenho que colocar, e muitas das vezes as pessoas não identificam que é autismo, mas identificam, tem alguma coisa aqui esquisita que não sei. E aí acaba, não contratando essa pessoa, acaba, né, passando na minha própria pesquisa, de doutorado, uma das participantes que teve o diagnóstico na fase adulta, com 26 anos, a mãe dela me relata isso. Olha, ela passava em todas as fases, de uma busca por emprego até a entrevista. Na entrevista, ela nunca era chamada. Uhum. Então, a gente realmente vê isso. Então, tem que ter muita coisa ainda, né? Mas eu acho que o principal é o autista compreender essa forma diferenciada que ele vai captar esse mundo, dessa forma diferenciada que ele vai interpretar, e com isso se colocar. Porque a todo instante, mesmo o autista sabendo que é autista, mesmo muitas das vezes sabendo que ele funciona diferente, a gente brinca, ele cai na armadilha de ser como todo mundo. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem corriqueiro de uma pessoa que eu acompanho terapeuticamente na faculdade. Ele estava me reclamando que ele não estava conseguindo decorar alguns termos de medicamento e tudo, que ele tinha que fazer uma determinada prova sobre isso. E que ele não estava conseguindo e que ele ia bombar. E aí eu perguntei para ele, mas como é que você está estudando? E aí ele me explica como ele está estudando, e eu já sei como ele aprende, né? A gente já está há alguns anos. E eu disse assim, mas essa forma que você está estudando é uma forma de uma pessoa típica estudar. Você sabe que você não aprende assim. E só com essa minha intervenção ele, putz, é mesmo. Eu não me dei conta que eu estava querendo aprender dessa outra forma. E aí eu retomei com ele, olha, lembra? Você aprende assim, 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 assado. Ele, nossa, é isso, agora eu já sei como é que eu vou fazer, mas pequenas armadilhas que os meus clientes falam, né? Mais de um fala isso, que a gente sem querer cai. Então, é também uma reconstrução, não só de si, como da sua própria história, no sentido de olhar para trás,
Então, aquilo que eu fazia já era isso. Ah, aquilo que eu me sentia assim já era isso. Então, o diagnóstico, ele vai muito além do diagnóstico que a gente pode pensar para obter melhores terapêuticas ou melhores políticas públicas. Ele vai muito mais além disso. Ele vai por uma reconstrução mesmo de como que a pessoa se vê, né? Daquela forma daquelas convicções que ela achava que normalmente é eu não presto, eu não funciono, tem algo quebrado em mim, todo mundo faz coisas muito simples, eu não consigo, né? De um local muito de desvalorização. Então, e para mudar isso, né, que foi construído ao longo da infância, da adolescência, é um caminhozinho aí de alguns anos de terapia. Uma coisa que eu estava reparando, e até olhando para mim mesmo, é isso que você falou. Sabendo ou não que é autista, a gente vai ao longo da vida construindo soluções para algumas coisas. Ah, algumas bem diferenciadas do que as utilizadas por neurotípicos, né? E outras a gente tenta espelhar, tenta imitar, porque está dando certo para aquela pessoa, e a gente pensa, por que que não vai dar certo para mim? Só que não dá, realmente não dá. Ah, a partir disso, ah, a gente sabe que existem várias situações que vão estar ocorrendo e que você vai precisar adquirir repertório, ferramentas para lidar com aquilo, ferramentas de autorregulação, né? Ah, e aí, se você pudesse me falar um pouco acerca disso, né? De se existem ferramentas que possam ser utilizadas para autistas regular, apesar de que por mais que ele se utilize disso, isso não quer dizer que ele não venha a ter crises, né? Que as coisas estejam resolvidas, uma vez que o autismo não é doença, não tem cura e é uma coisa que te acompanha a vida inteira e que surge nos mais variados momentos da vida, né? De acordo com as demandas. E eu queria que você falasse então isso um pouquinho sobre ferramentas, né? E principalmente sobre essa questão do que se chama hoje de empoderamento do autista, né? Através do autorreconhecimento de quem ele realmente é, ah, como ele pode se empoderar diante desse mundo neurotípico. É, essas ferramentas de autorregulação, ainda que tenham, que normalmente são questões, de estimulação bilateral, por exemplo, são boas. Funciona numa crise? Dificilmente. Dificilmente. Então, eu não costumo dar essas ferramentas de autorregulação, ainda que eu possa oferecer, mas não é da minha forma de trabalhar, porque eu vejo que isso na prática muito pouco funciona, porque quando o autista está em crise, ele está em crise, Uhum. né? Ele consegue, né, pensar em muita coisa, a não ser sentir completamente aquela invasão ou esgotamento. Então, o que eu vou fazendo é um trabalho de autoconhecimento que eu brinco começando pelas beiras, né? Começando pelas beiras é por esse corpo físico. É trazer, numa conversa com a pessoa, aquilo que, por exemplo, ela faz e ela não percebe. Ou acontece e ela não percebe, e aí eu posso pontuar. Me veio agora a lembrança de uma pessoa que eu atendo de forma online. E chegou num ponto ali da sessão que estava muito difícil para ela emocionalmente. E ela deu uma travadinha e eu aguardo. E nesse momento, a, a cadela que ela tinha pula no colo dela e começa a lambê-la. E aí eu faço uma intervenção. Olha, parece que a sua cadela percebeu que você não está bem, né? E aí isso trouxe para ela, nossa, Gisela, eu não tinha me tocado. E aí ela começa a lembrar, realmente, quando eu tô assim, não sei o quê, ela vem e fica me lambendo, e a minha reação
por estar em crise, é tentar afastar. Sai daqui, não sei o quê. Não, não. E, e aí a gente começou a conversar sobre isso, como que, no caso dela, a cadela poderia ser um sinalizador, dizer, opa, você não está bem, né? Porque o autista, ele não percebe quando ele está entrando. Então, muito do autoconhecimento é começar a perceber antes da crise. E aí passaram umas 2 sessões, ela disse, Gisela, eu fiquei observando aquele negócio da cadela, e agora eu percebi mais detalhes, e é isso que o autista vai refinando. Quando ela me lambe no rosto, é uma crise disso. Quando ela me lambe aqui no colo, é uma crise daquilo. Então, até isso ela conseguiu perceber. Incrível. E, e isso acontece também, então eu começo com a coisa sensorial, né? Né? Olha, Gisela, eu comecei, eu cheguei em casa, me deitei no chão. E isso daí é uma regulação. Eu disse, olha, então presta atenção. Eu vou trazendo consciência para aquilo que o autista já faz, mas ele não se dava conta, né? Era Uhum. algo automático. E isso vai gerando realmente um repertório interno que vai ajudando ele a minimamente percebendo os sinais que esse corpo dá. Uhum. Porque muito do que o autista me reclama é esse corpo que me atrapalha, esse corpo que não me ajuda em nada, esse corpo que eu quero ir para um lugar e não consigo, se eu pudesse eu deixava o corpo em casa, tudo isso eu já ouvi, né? Mas a ideia é resgatar esse corpo, não, né? Ele tem um jeito de funcionar diferente, ele tá te dando informações, a gente precisa saber ler essas informações que ele tá te dando. Então, é interessante que aí, nesse processo inicial que a pessoa vai trazendo, aí eu acho que ela tem mais capacidade de oferecer, por exemplo, uma ferramenta de autorregulação mais simples, né? Ou apertar alguma coisa, ou ter algo com aquela textura que ela gosta, ou que faça algum barulho, né? Sempre numa questão bem sensorial, ou mesmo da estimulação bilateral, né? Por exemplo de colocar uma mão na outra e apertar de uma forma rítmica, sempre trazendo um ritmo ou da respiração. Aí eu acho que entra, mas o autista precisa primeiro é, sentir esse corpo, né? Sentir que pode confiar, sentir que tem. Então, é um trabalho aí dessa regulação que vai durar um ano, mais ou menos. Depois de um ano em terapia, o autista começa a se sentir um pouco mais confortável com esse corpo. E aí vai ganhando cada vez mais autonomia sobre esse corpo. Dizer, opa, não, para, não, aqui é isso. E mais aceitação consigo mesmo. Eu não consigo algumas coisas se eu olho de um jeito, mas se eu olho de outro jeito, eu consigo muitas outras coisas, né? E isso eu acho que traz essa potência para o autista de sentir, olha, eu também posso, né? É de um outro jeito, é um jeito que não é esperado, mas isso me dá, né, o que você chamou de empoderamento, né? Essa potência que eu posso estar aqui. Só que a gente não pode cair na ingenuidade de achar que só o autista tem que fazer esse trabalho terapêutico. Eu acho que isso é colocar uma carga que é uma guerra, digamos assim, uma luta que não vai dar certo, porque não é só o autista, né? É todos os outros que estão em volta. Então, em paralelo com essa potência do autista, de eu trabalhar com o autista dessa forma, eu também tenho que trabalhar e explicar sobre o autismo, explicar sobre como que o autista funciona, para familiares, para pessoas próximas, seja professores, né, professores de jardim de infância, professores de ensino médio, professores da universidade, seja, né, empregadores, enfim. Ou seja, tem que ter a contrapartida, enquanto o autista está buscando essa potência de si, mas para que isso ocorra, eu também tenho que ter um outro suporte, e aí a gente vai falar do suporte dessas pessoas que estão próximas ao autista, né? Seja família, igreja, enfim, né? Aquilo que está convivendo. Então, esse trabalho tem que ser feito. Normalmente, quando é o meu cliente, assim, eu converso diretamente com as pessoas, conversam.
né, com esses familiares, acontece alguma coisa, eu explico, às vezes individualmente, às vezes em conjunto, mas também uma outra forma é falar sobre isso em qualquer lugar, seja em palestras, seja em encontros, seja o que for, para que mais pessoas saibam. Mais pessoas sabendo pode diminuir essa resistência que você falou, né? De, poxa, o autista se apresenta como autista, porque não é só do autista, é de todos nós. Então, como que com conhecimento a gente pode também facilitar essa autorregulação do autista? Excelente o teu posicionamento, e eu concordo contigo. Eu vejo que aqui em casa, com a minha esposa mergulhando fundo no universo do autismo e se interessando em saber, a nossa qualidade de vida enquanto casal melhorou muito e ela se tornou um suporte fundamental para mim, né? Inclusive, ela vai à faculdade comigo para me ajudar em todas as dificuldades que eu tenho. Claro que eu não me conheço 100%, eu ainda estou aprendendo sobre mim, eu tenho um diagnóstico há 2 anos, eu estou com 57 anos agora, então é uma vida inteira ah, de não se reconhecer, de não se compreender e de ah, trazer para si todos os rótulos negativos, né? Então, realmente, a gente vai. É uma caminhada longa, é uma caminhada para uma vida inteira, né? Ah, e trazendo um pouco para o tema mais específico desse projeto de ação extensionista, que é o autista no ambiente de trabalho e a construção de um ambiente seguro, né? Apesar que eu acho que o ambiente seguro não pode ser só fixado no trabalho, mas tem que estar no meio acadêmico, na vida cotidiana. Mas, pela tua experiência com os autistas adultos e que já estão inseridos no mercado de trabalho, como eles estão se saindo, como eles estão sendo recebidos e o que que seria necessário para que se pudesse ter um ambiente realmente seguro para que esses autistas pudessem entregar o seu melhor para esses empregadores. Eu tenho pessoas que já falam diretamente, né, para a empresa, ou tem outros que preferem não falar, né? E aí vai muito do que cada um quer. Mas pensando em ambiente seguro, eu acho importante ressaltar duas coisas, porque quando a gente fala em ambiente seguro, dá uma sensação, inicialmente, que não é do meio, que seriam só questões físicas, arquitetônicas, sensoriais. Tem esse ponto, né, de você pensar em questão de temperatura. Então, se está muito frio, vai dar ruim, se está muito calor também. Questão de temperatura, questão de barulho, questão de cores, de iluminação. Então, a gente pensar em um ambiente físico, primeiro, que possa ser regulador. E aí a pessoa pode pensar, poxa, mas eu vou fazer isso para um autista? A questão é que quando eu faço para o autista, todos se beneficiam, não só o autista. Então, é pensar sempre nesse local, pensar no trabalho, pensar de se levantar. Então, nesse corpo físico, só isso basta? Não. Isso é assim, o degrau basicão ali. O que a gente É. também precisa pensar é um ambiente psicológico seguro. E como que seria isso? Vai depender, né, de cada autista, e eu verifico isso com cada um deles, então tem um relatório para cada um. Tem aqueles que preferem, olha, então, se você vai me passar uma informação via oral, pode complementar com a questão escrita por um e-mail, por um WhatsApp, ou seja, que o autista possa verificar depois, de conseguir colocar algumas, alguns limites. Eu estou lembrando aqui de uma situação que uma pessoa chegou para mim, olha, Gisela, eu não sei se eu saio do meu emprego ou não, ela já tinha falado que era autista,
E a gente foi fazendo o caminho de autoconhecimento dela, e com o caminho de autoconhecimento, ela foi colocando algumas questões na empresa de que ela precisaria, como não atravessar, então vê a área de vendas e entra e quer que ela resolva uma coisa, porque obviamente ela é muito boa no resolver, né? Rapidamente percebe um padrão ali que está fora e consegue resolver muito rápido, mas aí todo mundo tenta fazer. E é interessante porque quando ela começou a se posicionar na empresa, todas as outras áreas que faziam isso e que também se sentiam sobrecarregadas como ela, só que não falava nada porque aquilo era o comum, começaram a se beneficiar. Então ela gerou um movimento ali dentro. eh, da gerência que ela estava, dentro de outras, dos contatos, que foi melhorando a qualidade de vida para todo mundo. Fazendo o quê? Organizando como que chegam os pedidos, como é que a gente vai alinhar, quem que realmente, ou seja, organizar essa fila, digamos assim, de prioridades que sempre uma empresa tem. Foi um trabalho aí ao longo de um ano, né, em que pessoas foram ajudando. Tem empresas que são mais abertas. É aquela questão, né? Eu falo. Qual é a escola que eu coloco meu filho? Depende. Vamos ver qual é a escola que está mais aberta a receber isso daí. Não que a escola saiba mais, porque isso a gente pode ensinar, mas tem que ter uma abertura inicial, seja em escola, seja na universidade, seja no emprego, em que tem abertura para ouvir. Peraí. Então, como que eu posso fazer para que você também esteja bem e com isso possa, né, como você falou, dar o seu melhor? Então, esse ambiente organizacional também é uma coisa. E outra coisa importante que eu começo a falar mais fortemente é que você, se está conversando com o autista, você precisa dar mais informações. Então, vou trazer um outro exemplo prático. Uma pessoa me falou que ela tinha abandonado o doutorado porque ela não conseguia, se relacionar com o orientador dela, ela não conseguia compreender o que ele falava. E a gente foi conversando sobre isso, conversando, conversando. E ela era uma grande universidade, a universidade chamou a área de suporte, né, para pessoas que precisam, e a área de suporte perguntou a questão ambiental. Você gostaria o quê? De organização também, né? De mais isso, de mais aquilo, né? Que o professor desse mais tempo. Questões práticas. E olha que interessante, ela falou, não, mas não é isso, mas ela também não conseguia dizer o que era. E eu disse: olha, será que é isso? E era uma questão que o professor ele tinha pouca expressão facial, pouca expressividade, um tom de voz mais sem tantas variações, sem tantas expressões, e com isso ela tinha pouca informação para conseguir captar o que o professor estava querendo. Então, para uma pessoa autista que já tem dificuldade dessa leitura do outro, e uma pessoa que é pouco expressiva, aí que ele não entende nada. Então, ela chegou à conclusão: puxa, agora que eu me dei conta que eu não conseguia ler ele. E se eu não conseguia ler, o autista se sente completamente perdido. Então, eu penso num ambiente seguro, né? Além dessa questão física, né? Do ambiente físico. Além dessa questão de organização aí da própria empresa, dos processos da empresa, de como que deve ser, tem essa questão interrelacional que o outro precisa, para o autista, dar muito mais informações, seja com expressão, seja com modulação da voz, né? Seja mais informações para que o autista possa fazer essa leitura. Uma das coisas que eu também faço, além disso, é sinalizar: olha, eu vou te perguntar uma coisa, mas isso significa isso, né? Eu já estou dizendo qual é a minha intenção da minha pergunta. Para o autista também não ficar perdido. Peraí, mas ele está perguntando isso, mas por quê? E tal, e se sente muito perdido. Então, esse tipo de ambiente seguro, essas outras pessoas, aí eu volto para aquele ponto. As outras pessoas ao redor do autista precisam saber disso
precisam conhecer para que dê o suporte para o autista, por exemplo, entender uma solicitação que é feita a ele, né? Então, eu penso nesse ambiente seguro, nessas várias vertentes aí. Uma coisa bem pontual, né, que eu tenho percebido na faculdade, eu estou fazendo psicologia na UF, e que eu tenho percebido com relação a mim, por exemplo, ah, é um delay muito grande, né, no momento da compreensão, e assim, uma dificuldade enorme em mudança de conceitos, de significados de palavras. Então, quando eu chego na psicanálise, por exemplo, e a professora fala em afeto, né, falando de Freud, aquilo foi um parto. Eu levei 3 aulas para compreender o que ela estava se referindo, né? Que não era o afeto no sentido de afetividade, de amorosidade, como eu entendia, mas era algo que te toca, que mexe com você. E assim eu vou vendo que os termos, para mim, são extremamente complicados de mudar. E explicar isso para o professor, primeiro, chegar ao ponto que eu entenda onde está o meu obstáculo, e depois conseguir transmitir isso e fazer com que o professor entenda também. Porque a dificuldade de comunicação, segundo eu noto, não é só do meu lado. Sim, é como se na minha cabeça eu conseguisse organizar tudo perfeitamente bem, mas na hora de expressar, aquilo sai truncado ou sai muito lento e as pessoas não têm a devida paciência de esperar o meu tempo. Isso me deixa ansioso e aí eu não consigo mais expressar. Então, quer dizer, essa dificuldade de comunicação que ocorre entre o autista e o neurotípico também acaba impactando nessa construção desse ambiente, né, de segurança para que a gente possa atuar, né? É, só para te falar, vou só comentar uma coisa rapidinho, mas só para te falar, vai acabar a nossa sessão aqui, faltam 1 minuto e 53. Tá, a gente já... Importante ressaltar um ponto disso que você falou, que o autista tem a dificuldade da leitura do típico, mas o típico também tem a dificuldade da leitura do autista. Só que o típico vai tentando ali de várias formas que acaba atropelando mais ainda o autista, né? Então tem realmente essa dificuldade. Por isso que eu falo que todos ganham. Esse que é o interessante. Quando eu penso realmente na compreensão do outro e nessa integração, todos saem ganhando. Não é só o autista que sai ganhando. Certamente. Nós vamos encerrar essa sessão, vamos voltar para outra para a gente poder finalizar, não ocupar muito teu tempo, tá bom, Gisela? Tá bom, querida. Aqui.